Nesta manhã de sexta-feira, 1º de novembro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, dando graças a Deus por termos vivenciado o mês missionário, o mês de outubro, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de podermos vivenciar também este mês de novembro. Hoje, o primeiro dia do mês de novembro, como eu dizia no início, a igreja celebra hoje todos os santos, mas por ser solenidade no Brasil, vamos celebrar a solenidade de todos os santos no domingo. Então, hoje a liturgia normal da sexta-feira da 30ª semana do tempo comum. Quando a liturgia nos traz esta página do Evangelho, início do capítulo 14 de São Lucas, em que nós olhamos que Jesus aceita o convite de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição em sua casa. Jesus vai até a casa dos fariseus. Como Jesus deseja também no dia de hoje estar na sua casa. O fariseu convidou Jesus para uma refeição. Você poderia também aproveitar o dia de hoje, esta sexta-feira, em que a gente é convidado também a configurar o nosso coração com o coração de Jesus. Você poderia aproveitar para convidar Jesus para estar na sua casa. Do que mais você precisa? Jesus, estando na casa do chefe deste fariseu, com certeza ali estavam outros fariseus, com certeza ali estavam também os mestres da lei, e o Evangelho ressalta que eles o observavam. Os fariseus, os chefes, os mestres da lei observavam Jesus. Mas Jesus também tinha esse olhar, Jesus também observava. E aí, o Evangelho continua dizendo que ali, diante de Jesus, havia um hidrópico. O que é um hidrópico? Poderia simplificar aqui, mas isso nos ajuda porque nós vamos correr atrás do significado. Quando fala aqui que Jesus curou, então já nos dá já nos faz pensar que é um doente, né?
E realmente o hidrópico é um limitado, mas esta doença ela retém líquido, né? Então imagina ali alguém que estava inchado ou com a barriga inchada ou com a perna inchada, retendo líquido, né? Só que era um dia de sábado e Jesus sabia muito bem como os fariseus, os mestres da lei, observavam o sábado, mas Jesus aproveita deste momento para ensinar a eles e a cada um de nós. Nos ensinar que para fazer o bem não tem dia nem hora. Seja sábado, domingo, segundo, o que for, precisamos sempre fazer o bem. Por isso que precisamos aprender com Jesus, porque Jesus, ele supera a lei. E é exatamente a pergunta que Jesus faz a eles, para provocá-los mesmo, no sentido de, vamos ver o que eles vão responder. E Jesus faz essa pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Diz o Evangelho que eles ficaram em silêncio, não sabiam o que dizer. A lei permite fazer o bem? A lei precisa permitir fazer o bem? Então a pergunta que Jesus faz: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles não conseguem responder. Então Jesus toma o homem, diz o Evangelho, toma o homem pela mão e o cura. Jesus curou esta pessoa, Jesus fez o bem em dia de sábado. E nos ensina sempre a fazer o bem todos os dias. Porque para fazer o bem, se a gente pode fazer o bem durante a semana, nós podemos também fazer o bem no final de semana, não é verdade? Se nós podemos imitar Jesus durante a semana, podemos também imitar Jesus no sábado. Jesus curou este homem e despediu-o, mandou para casa são e salvo, livre da sua doença. Qual é a doença? Qual é a hidropsia? Não sei se é assim que fala também, hidropsia, né? O hidrópico, hidropsia, doença. Qual é a doença que você, no dia de hoje, nesta sexta-feira, 1º de novembro, qual é a doença que você precisa ficar curado? Convida Jesus no dia de hoje para estar na sua casa, para te curar das doenças, curar a sua família das doenças que impedem você e sua família de estar mais próximo de Jesus, de configurar o seu coração com o coração de Jesus. Jesus é capaz de nos curar. Jesus tem esse desejo, como Filho de Deus, de revelar o rosto do Pai, o rosto amoroso do Pai para cada um de nós. Então convida Jesus a estar hoje na sua casa. Jesus aceitou o convite do fariseu, Jesus vai aceitar também o seu convite. Os fariseus estavam ali, observavam Jesus, mas Jesus também observava ao seu redor e percebeu a necessidade dessa pessoa, desse doente, desse enfermo. Então, no dia de hoje, na sua meditação pessoal, reze também pelos enfermos, pelos que estão doentes, como nós já colocamos no início deste programa, trazendo presente todos da nossa lista aqui de intenções, que Jesus possa visitá-los no dia de hoje e curá-los, mas que seja feita sempre
a vontade do Senhor. Que Jesus nos ajude a curar também aquilo que está no nosso alcance, a dar o remédio certo para as doenças que temos, que nos cercam e que precisam se afastar de nós. Que nós saibamos encontrar o remédio certo. E Jesus é este grande remédio, capaz de curar todas as enfermidades. Jesus confronta os fariseus, dizendo que o bem precisa ser feito todos os dias, dando ainda um exemplo: se o filho ou se um boi cai no poço, você não vai tirar, salvar a vida dele, porque é dia de sábado? Dia de sábado é também o dia de salvar vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.